Tem gente que é muito sorridente na rua. Chegou em casa, ele aperta o botãozinho chamado conversor emocional automático. Ele chegou em casa. Tinha um menininho, sabe, falou com o papai assim: papai, o que é? Não, papai, quer falar só uma coisinha. O que você quer? Vamos morar na igreja. O que você quer? Vamos morar na igreja. Que morar na igreja, menino? Nós vamos morar na igreja, nós já leva a cama, leva o guarda-roupa, leva o fogão, leva a televisão, o pai deixa ficar no cantinho lá. Que bobagem! Para que você quer morar na igreja? Aqui toda vez que eu vou com o senhor na igreja, lá o senhor é tão bonzinho. Tem pessoas que gostam de ir anotando o que eu vou dizer. Para adiantar, já anote aí de 1 a 12, que eu vou passar para você as 12 casas que Jesus visita em todo o Novo Testamento, nem mais nem menos. 12 é a completude. E o que ele leva para essas casas, ele deseja levar para sua casa. E você precisa ser instrumento disso na sua casa. O que Jesus levou às casas que ele entrou? Primeira casa, a casa onde aconteceu o casamento, as bodas de Caná. João 2, 1, 11. Repita alto: Jesus levou alegria. Sabe que vinho significa na Bíblia alegria. Tanto que quando não tem vinho, não tem alegria. E se acaba o vinho, acaba a festa. A pergunta é: acabou o vinho no casamento? Maria viu que acabou, Jesus fez o milagre. A pergunta é: a sua casa é uma casa alegre? As pessoas dentro da sua casa, elas são felizes? Você é uma pessoa sorridente? Ou você é enfesado? Você é entusiasmado ou enfesado? Vou abrir só um parênteses aqui. Tem gente que é muito sorridente na rua. Chegou em casa, ele aperta o botãozinho chamado conversor emocional automático. Ele chegou em casa. Tinha um menininho, sabe, falou com o papai assim: papai, o que é? Não, papai, quer falar só uma coisinha. O que você quer? Vamos morar na igreja. O que você quer? Vamos morar na igreja. Que morar na igreja, menino? Nós vamos morar na igreja, nós já leva a cama, leva o guarda-roupa, leva o fogão, leva a televisão, o pai deixa ficar no cantinho lá. Que bobagem! Para que você quer morar na igreja? Aqui toda vez que eu vou com o senhor na igreja, lá o senhor é tão bonzinho. Chupa essa manga aí, dorme com esse barulho, meu irmão. Dorme com esse barulho. O que adianta aqui e lá não? O que adianta na rua? Chegou em casa, Jesus quer levar para sua casa alegria. E a alegria da sua família passa por quem? Por você. Segunda casa, a casa de Pedro. Está em Lucas 4, 38 a 39. Quando Jesus vai na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. E o texto me diz que quando Jesus chegou, imediatamente, rapidamente, prontamente, eles dizem: a minha sogra está enferma. Jesus foi e lhe curou da febre. Eu vou dizer para você, sem pensar duas vezes, que era uma sogra simpática. Porque se fosse uma sogra antipática, o que Pedro tinha mandado fazer? Fecha a porta do quarto para Jesus nem ver, senão ele vai lá e cura. Deixa essa verga aí. A primeira coisa que Pedro lembrou foi de quem? Da sogra. Jesus, quando entra na casa de Pedro, ele leva cura. Na casa de Caná, ele leva alegria. Na casa de Pedro, ele leva... Gente, sabe qual que é a doença que nós podemos curar? Eu não sou médico, eu não sei nome de remédio, não sei nada disso. Mas tem muita doença que nós podemos curar. Não são as doenças do corpo, são as doenças do coração. Já visitei pessoa com depressão, tomando cartelas de remédio e não melhorava.
Ah, padre, eu estou achando que ela está rezando pouco. Por que rezando pouco? A mulher está rezando mais do que o Papa. O cara não está precisando de oração não, já está precisando de abraço, de beijo, de visita, de passear. Aí começaram a sair com a vovó, fez a unha da vovó, fez rolinho na cabeça da vovó, começou a andar com a vovó. Gente, a vovó está outra, está mais simpática, não está tomando mais remédio. Essa cura do coração nós podemos dar as mãos, abraçar. Não fale alto não, mas só bença aí. Qual foi a última vez que você abraçou a sua família toda? Segunda-feira eu estava lá em casa, né? Aí meu irmão foi lá fazer um negócio, minha mãe foi atrás. E eu vi em televisão. A minha mãe, cai fora! Ah! Falei, que aí, gente? Que bagunça que é essa? Eu fui abraçar seu irmão. A minha mãe gosta de abraço e abraço. Você abraça assim e eu ainda dou uma fungadinha nela. Eu abraço, ela fica toda. O Samuel é muito bom, mas ele é mais seco. Aí a minha mãe chegou e falou assim, dá um abraço na mamãe. E fez nela assim, que tá bom, tá bom. Ô mulher que xingou, gente. Nós precisamos ter toque, abraço, carinho, cheiro. Isso tudo faz parte desta cura. Jesus pode curar a sua família. Terceira casa, casa de Cafarnaum. Lucas 5, versículo 17 a 24. Vocês conhecem. A casa cheia, chegaram com o paralítico. O que eles fizeram? Isso, desceram pelo telhado. Não tinha onde entrar com o paralítico. O que Jesus leva para a casa de Cafarnaum? Restauração. Ele restaura aquele homem tão criticado, tão maltratado, deitado o dia todo, não tinha ânimo para nada. Jesus restaura, Jesus o perdoa, Jesus o põe de pé. Responda para você mesmo. As pessoas da sua família, quando veem você, pensam assim: oh, glória, está vindo aquele que vai me restaurar. Ou, ai, lá vem aquele que só sabe me quebrar. Você restaura ou você quebra os outros? Você conhece gente que só quebra os outros. Você amanhece feliz, você encontra com a pessoa é tão negativa que ela te põe. É pessoa que quebra os outros. Tem gente que restaura os outros. Restauração. Quarta casa, casa de Levi, Lucas 5, 29 ao 32. Quem é Levi na Bíblia? O evangelista. O nome: Mateus. Levi é Mateus. Ladrão, cobrador de impostos, injusto, está lá cobrando impostos dos outros, muito indo para o bolso dele. Jesus passa, olha com amor, me segue. Mateus largou tudo, largou o dinheiro e seguiu Jesus. Jesus foi à casa de Mateus, e Mateus preparou um grande jantar para acolher Jesus. Os fariseus ficaram de fora criticando. Olha lá, Jesus agora está comendo com um pecador, ó. Jesus está indo na casa agora de sem vergonha. E Mateus se sentiu mal. Meu irmão, olha para cá. Se falaram de Mateus, não vai falar de você? O que Jesus leva para a casa de Mateus? Perdão. Ele perdoa Mateus, e Mateus começa uma vida nova. Se você quiser, você pode começar uma vida nova. Deus não lembra do seu passado quando você clama o seu perdão. Quinta casa, casa de Simão. Lucas 7, versículo 36, 44 a 46. Quando ia na casa de alguém e a pessoa te recebia bem, abriu a porta, eu dizia: Shalom. Aí pegava no ombro da pessoa. Até hoje, beijo de um lado, beijo do outro. Bacia, aí trazia uma bacia de água. Aí o visitante punha o pé na bacia, o escravo enxugava o pé. A hora que ele sentava, o dono da casa vinha com um pouquinho de óleo, passava aqui na sua testa, pra você ficar cheiroso. Quer dizer, ele fez o que podia. Ele te beijou, ele lavou os teus pés e ele te ungiu. Jesus foi na casa de Simão, não é Simão Pedro não, o outro Simão. Foi na casa de Simão. Simão não fez nada disso. Entrou uma mulher, eu estou resumindo que eu acho que vocês conhecem esses textos. Entrou uma mulher, uma pecadora. Quem é essa? Maria. É a Maria, irmã de Marta. Ela chega, joga unguento nos pés de Jesus, chora, enxuga com os cabelos. Aí Simão vai dizer: se esse fosse filho de Deus, saberia quem é essa piriguete que está tocando.
Aí Jesus falou assim: olha aqui, se eu fosse você, eu não falava nada. Eu estou falando assim, mas não foi bem assim que ele falou. Ele queria falar isso. Se eu fosse você, eu ficava calado. Porque você que me chamou para vir na sua casa, não viu o que eu ofereci, você vai começar a conversa. Eu vim, você não me beijou, você não lavou os meus pés, você não passou óleo na minha cabeça. Desde a hora que essa mulher chegou, ela não para de beijar os meus pés. Ela lavou os meus pés com as lágrimas e ela ungiu com unguento. O que é que Jesus leva para a casa de Simão? Unção. Onde Jesus está, acontece a unção. E Jesus não quer saber do seu passado, Ele quer saber das suas atitudes agora. E Ele acolhe aquela mulher. Sexta casa, casa de Jairo. Lucas 8, versículo 41 ao 42, 51 ao 56. Vamos ver quem sabe a Bíblia aí. O que Jairo queria? É isso. Salvar a filhinha dele. A filhinha dele estava o quê? Morrendo. Pergunta mais difícil: quantos anos? 12. Jesus, quando está indo para a casa de Jairo, quem que aparece? A hemorroíça. Jesus, e toca aqui, toca de lá, que me tocou, eu não saio daqui. Demorou. Quando Jesus chega, o que aconteceu com a filha de Jairo? Já tinha morrido. Jairo não falou, mas pensou: mas tinha que ter morrido mesmo, hein? Essa demora é sua. Toca num, toca no outro, cura um, cura o outro. Se viesse depressa, a menina estava viva. Jesus pede que saia toda a multidão. Entra o pai e a mãe da criança e 3 discípulos. Ele segura na mão da criança e diz: Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta. A menina vive. O que Jesus levou para a casa de Jairo? Vida. Vocês estão espertos, hein? Você tem cola aí? Vida. Você não erra uma? É isso, vai estudando. Levou vida. E esta vida que Jesus levou, Ele quer levar para onde? Para as nossas casas. Gente, a sua casa é um lugar cheio de vida. Eu já visitei lugares humildes, cheio de vida. Eu já visitei mansões, tem vida nenhuma. Tem tudo que você pensar, mas não tem vida. Pessoas que brigam, falsidade, mentira, interesse, vida. Sétima casa, casa de Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42. Marta foi fazer pãozinho, Maria sentou no pé de Jesus. Aí Marta, ela está na cozinha, fazia assim, ó. Aí Marta ficou nervosa, falou: ô Jesus, manda que Maria me venha ajudar. O que Jesus respondeu? Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas por muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus levou para a casa de Marta e Maria? A palavra. Jesus levou a palavra de Deus, e quando ele pregava a palavra, Maria babava. Claro que Marta não estava totalmente errada, porque ela queria fazer pãozinho para o Senhor. Mas quantas vezes você chama Jesus para sua casa, e quando Jesus vai, você está ocupado? É ocupado com o computador, ocupado com televisão, ocupado com outras coisas, e não tem tempo para oração. Jesus leva a palavra. Oitava casa, casa de Zaqueu. É a pregação da canção nova de sábado agora. Zaqueu está querendo ver Jesus, Jesus que vê Zaqueu. E aqui não é Zaqueu que convida, é Jesus que oferece. Eu preciso estar na tua casa. O que Jesus levou para a casa de Zaqueu? Salvação. Vocês têm cola, não? Ela tem cola. Ela tem cola. Hã? Você não erra uma, minha filha? Aonde? Meus parabéns. Ela escutou na rádio que eu falei que a pregação seria essa. Ela foi na Bíblia, curou as 12 e achou. Tinino, ela está aprendendo Bíblia, tá vendo? Então ele levou o que para a casa de Zaqueu? Salvação. A salvação entrou hoje, né? Hoje Jesus é maravilhoso. Jesus é o cara, viu? Se fôssemos nós, o que nós iríamos falar com Zaqueu primeiro?
Eu vim aqui, mas você vai mudar? Você vai parar de roubar dos outros? Você vai... Jesus não quer saber de nada. Jesus sorri e fala assim: Zaqueu, a salvação hoje entrou nesta casa. Zaqueu se sente tão amado e acolhido que ele muda de vida. Olha, se eu roubei de alguém, eu vou devolver, Ele leva a salvação. Casa no cenáculo. Cenáculo era na casa de Marcos. Marcos era dono daquilo e emprestou o cenáculo para... Vamos lá, se você acerta. O que ele levou para o cenáculo? Certo, comunhão. Isso é um espetáculo. Se fosse no seminário, você ganhava 10. Qual é? Comunhão, mestre. Comunhão. Deu o seu corpo, deu o seu sangue, celebrou a Eucaristia, e ele fez com que ele e os seus entrassem em quê? O que é comunhão? Comum, união. A sua família vive em comunhão ou divisão? Entendeu? Contrário de comunhão, divisão. Jesus quer que nós levemos comunhão. Hoje não fala muito isso, mas a palavra está certa. A gente fala na hora da distribuição da Eucaristia, mas eu posso falar o quê? Na hora da comunhão, não é assim? Os ministros vão distribuir a Sagrada Comunhão. Você comungando aqui, você pode levar isso para a sua casa e fazer na sua casa o que você faz aqui. O que nós fazemos aqui? Comunhão. Comunhão com a esposa, comunhão com o seu filho, comunhão com o seu irmão, comunhão com o vizinho, união, uma união comum. 10ª casa, casa de Caifás. Aí Jesus não foi, aí ele foi levado, aí eles levaram o Senhor. No caso, Jesus não leva algo, mas Jesus ele é levado para algo, é levado para ser julgado. Não transforme a sua casa em casa de Caifás. Quando é que a sua casa se parece casa de Caifás? Quando as pessoas são julgadas. Fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, meu marido é isso, minha mulher é aquilo, meu menino é isso. Aí você começa a julgar os outros. Ao invés de amar os outros, você começa a julgá-los. E onde existe o julgamento, não existe amor. Outra que eu acho maravilhoso, casa em Emaús. Quando os discípulos estão indo para Emaús, cabeça baixa. Eu não pus aqui, senão ia ficar 13 casas. Mas aqui também tem a casa de Pilatos, que depois de Caifás ele é levado. E ele poderia levar a verdade, porque Pilatos pergunta para ele: cuias veritas? Ele não responde nada. Et homo, ele. Aí ia ficar 13, aí eu omiti essa casa de Pilatos. Mas poderia também ser uma reflexão, né? Casa em Emaús, ele leva espiritualidade. O que ele leva? Ele parte o pão, os discípulos. É ele some. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Você tem espiritualidade? Você tem espiritualidade? Umas cabecinhas fizeram assim, uns fizeram assim, uns ficaram quietos. Espiritualidade é o tanto que você consegue viver a sua vida pela unção do Espírito Santo. Por isso, espiritualidade. Se você reza, se você busca a Deus, se você faz o bem, se você tem gosto pelas coisas do alto, né? Último, casa dos discípulos. Jesus aparece ressuscitado. Tomé o toca. O que Jesus leva? A fé. Não duvide, mas creia. A fé. Meus irmãos, repita comigo: alegria, cura, restauração, perdão, unção, vida, palavra, salvação, comunhão, justiça, espiritualidade, fé. Essas 12 palavrinhas reunidas têm um nome só: Shalom. E Shalom, traduzido, deu paz.
você entendeu quais são as suas, e não é mole não, quais são as 12 missões que você tem este ano para fazer dentro da sua casa? Se a sua família está triste, você tem que levar. Sua família tem alguém doente, você tem que levar cura. Se na sua família tem dificuldade, você tem que levar restauração. Se na sua casa tem pecado, você tem que levar perdão. Se na sua casa as pessoas estão cansadas, você tem que levar unção. Se na sua casa tem morte, você tem que levar vida. Se na sua casa já não tem mais esperança, você tem que levar a palavra de Deus. Se na sua casa as pessoas estão perdidas, você tem que levar a salvação que é Jesus. Se na sua casa tem muita barreira, divisão, fofoca, você tem que levar comunhão. Se na sua casa tem muita injustiça, você tem que levar justiça. Se na sua casa ninguém consegue ver saída para os problemas, você tem que levar espiritualidade. E se na sua casa as coisas não são como devem ser, você tem que levar fé. São 12 casas que Jesus visita, e em cada casa Ele vai levando o que aquela família precisa. Olha para cá, entendeu o que você não precisa ficar olhando para os outros? Porque o que o outro precisa não é o que você precisa. Talvez o seu vizinho precise de unção, talvez a sua família precisa da palavra, talvez a família do seu tio precisa de união, e daí por diante. É preciso abrir a nossa casa e permitir que Deus faça a sua obra. As 12 casas de Jesus. Agora eu quero pedir para Deus uma coisa muito especial: que a 13ª seja a sua casa, mas que Ele não leve uma dessas 12 coisas, mas que Ele nos capacite com as 12, que Ele nos dê tudo. Tudo depende de nós. Se você responder para Deus, eu quero, com certeza Deus lhe dará. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos rezar tudo isso que nós aqui refletimos. Em toda casa em que entrardes, dizei paz a esta casa. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nós estamos e queremos buscar esta paz que tanto a nossa família deseja, de que tanto a nossa família precisa. Dai-nos, Senhor, o dom da paz. Dai-nos, Senhor, o dom da paz, para mim, para minha família. Concede-nos, Senhor, as graças mais necessárias. Concede, Senhor, a restauração. O reerguimento, a vitória para minha família. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim paz dentro da minha casa. Senhor, quando
Quantas vezes a minha família se encontra triste por inúmeros motivos. Acabou o vinho da alegria, acabou o companheirismo, a união, a fraternidade. Dai-nos, Senhor, o dom da alegria. Visita, Senhor, a minha casa, o meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, com minha esposa, com meus irmãos. Dai-nos alegria, alegria de estar juntos, alegria de partilhar a própria mesa, a mesma vida. Senhor Jesus, leva cura para minha casa. Quantas pessoas doentes do corpo, da alma, do espírito, e quantas doenças são emocionais, psicossomáticas, pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, sem liberdade. A nossa família está doente. Tu és a nossa cura, Senhor. Cura a minha casa e dai-nos o dom da alegria. Senhor, quantas dificuldades estão nas nossas casas, na nossa família, dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade de trabalho, de estudo, dificuldade de perdoar o outro, de começar de novo. Eu clamo, Senhor, uma obra de restauração sobre as nossas casas, sobre a minha família. Restaura o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança. Dá-nos, Senhor, restauração, cura, alegria. Jesus, quantas pessoas da minha família não se amam mais porque não se perdoam. Pessoas que ficam guardando rancor, desejo de vingança, maldade no coração. Dá-nos, Senhor, o dom do perdão. Ajuda-nos a perdoar. Quantas pessoas cansadas, esposas cansadas do casamento, maridos cansados da família, jovens cansados da casa. Dai-nos o dom da unção. Unge-nos, Senhor, com teu Espírito. Dá-nos uma porção dobrada do Espírito Santo e retira da nossa casa toda divisão, toda falta de perdão, todo cansaço. Eu profetizo vida na minha família. Afasta da minha
minha casa, Senhor, todo o espírito da morte, morte da fé, morte do amor, morte espiritual, morte do respeito. Quantas coisas foram morrendo dentro das nossas casas. Sopra vida na minha família. Sopra vida na minha casa. Eu preciso disso, Senhor. Eu necessito disso. Que a minha casa tenha gosto pela tua palavra. Pelo santo. Que a minha família seja como Maria, que aos pés do Cristo assumiu a palavra, o evangelho, os ensinamentos. Dá-nos gosto pela tua palavra. Dai-nos zelo pela Sagrada Escritura. Renova a minha casa, Senhor. Tantas pessoas perdidas no álcool, na droga, na pornografia, no adultério, na traição, na mentira. Senhor, coloca salvação dentro da minha casa. Salva minha família, Jesus. Quebra todas as barreiras, toda divisão, toda separação, toda intriga. Dai-nos o dom da comunhão, que nós possamos nos amar, nos querer bem. Retira toda injustiça, toda mentira, todo orgulho. E por mais que os problemas estejam difíceis, dai-nos, Senhor, cada vez mais uma espiritualidade profunda, e cumula-nos com o dom da fé. Eu preciso ser uma pessoa de fé, porque pela fé eu verei milagres. Dai-nos o dom da paz e tudo aquilo que ela simboliza para a minha família. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Alegra minha casa. Alegra minha casa, Senhor. Unge a minha
Vamos ir ficando de pé. com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Pega seus braços. Espírito. Restaura minha casa. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Tua bênção derrama aqui. Sobre nós e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Alegra minha vida, Senhor. Alegra minha vida, Senhor. Liberta minha vida, Jesus. Liberta minha vida, Senhor. Restaura minha vida. Restaura minha vida, Senhor. Cura minha vida. Cura minha vida, Senhor. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama. Estenda a tua mão direita para a tua casa. Abençoa minha casa. Abençoa minha casa, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Queremos a tua bênção. Restaura minha casa, Senhor. Tua bênção derrama aqui. Derrama aqui na minha casa, em todos os cômodos, sobre o casamento, a minha família, nosso trabalho. Sua bênção derrama aqui. Derrama a tua bênção, Senhor. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama teu Espírito. E com a mão estendida para a sua casa, vai fazendo a sua oração pessoal. Diga para Deus o que precisa acontecer na sua casa. Diga para Deus o que precisa melhorar na sua família. O Senhor escuta cada um de nós e Ele está disponível a derramar a sua unção e a nos dar alegria, cura, restauração, perdão, unção, vida, palavra, salvação, comunhão, justiça, espiritualidade e fé. Eis a nossa casa, Senhor. Eis a minha casa, a minha família. Reconstrói o que o pecado destruiu. Levanta
o que o mal destruiu. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Uma mão estendida para sua casa. Ergue a mão. Liberta a minha casa. Liberta minha casa, Senhor. Santifica a minha casa. Liberta minha casa, Senhor. Alegra minha casa. Alegra minha casa, Senhor. Salva minha casa. E salva minha casa, Senhor. Tua bênção. Tua bênção. Derrama aqui. Pensa na tua casa. Nossa casa vem reconstruir. Canta de novo. Tua bênção esteja aqui. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Canta de novo, insiste. Tua bênção. Canta. Tua bênção derrama. Derrama a tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nossa casa vem reconstruir. Tua bênção. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. É bonito. Com sinais. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama teu Espírito. Mão no seu coração, repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser instrumento de paz eu quero ser um instrumento de paz junto da minha família. junto da minha família. Que todas as vezes Que todas as vezes que eu abrir a porta da minha casa, eu abrir a porta da minha que eu possa pensar, eu possa que eu possa profetizar, a paz esteja nesta casa. a paz esteja E que a tua paz permaneça na minha família. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a levar alegria, a levar a alegria, a ser portador de cura, a ser portador de a ser canal de restauração, instrumento de perdão, vaso de unção, que eu leve vida para minha família, que eu possa falar da tua palavra, que Jesus seja a nossa salvação, que a minha família seja unida, que a minha família seja justa, que a minha família tenha fé. E eu declaro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Erga seus braços e para terminar vamos cantar. Restaura minha vida. Restaura minha vida, Senhor. Alegra a minha vida. Alegra minha vida, Senhor. Liberta a minha vida. Liberta minha vida, Senhor. Restaura minha vida.
coração. Nossa casa vem reconstruir. Minha vida vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Minha vida vem reconstruir. Minha vida vem reconstruir. Canta, coloca força. Receba a paz de Deus. Vai tomando posse disso. Receba a alegria de Jesus. Receba a cura, a restauração, o perdão. Receba a unção. Receba vida. Seja portador da palavra. Leve Jesus para a tua casa, Ele é a nossa salvação. Receba o dom da comunhão, da justiça, da fé. Diga para si mesmo: eu tomo posse disto tudo. E que na minha casa eu seja um instrumento de Deus para a salvação da minha família. Eu não vou desistir daqueles que Deus me confiou. Minha família vai vencer. Minha família será restaurada. Minha família será salva. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse de tudo isso, aplaudindo ao Senhor. Muda isso aí. Ah, padre, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um desgraçado. Eu sou um pobre diabo. Para mim nada dá certo. Ah, então vai se dar para lá. Credo, padre. Meu filho, reze. Na sua família, você é luz ou você é trevas? Na vida da sua esposa, você é um marido luz ou é um marido treva? Você é uma esposa luz ou uma esposa que jaz nas trevas? Nós temos na missa de hoje duas temáticas fáceis de serem tratadas e compreendidas com clareza. A primeira é o Evangelho em consonância com a primeira leitura, que fala sobre a questão do Shabat, a questão do descanso, a questão do sétimo dia, que na cabeça de muitos gera uma confusão. E a segunda leitura fala sobre a nossa vida cristã, que não é uma vida fácil, não é uma vida simples, não é uma vida morna, mas é uma vida abençoada. É uma vida debaixo de promessa, porque o Senhor haverá de nos sustentar. Nós temos aqui, meus irmãos, algo que Deus não tolera. Deus não tolera pessoas que têm coração duro, pessoas que não se importam com pessoas, pessoas que estão mais agarradas à lei, pela lei, do que a restauração integral da pessoa. Veja que a questão do Evangelho, ela é toda ligada não ao bem do homem, não à cura do homem, não à evangelização do homem, mas ao cumprimento de uma lei. E esta lei é a lei do Shabat, onde o judeu não se faz absolutamente nada. E não era lá, é também cá. Não sei se aqui alguém já foi na Terra Santa. Tive a oportunidade de ir uma vez, e o hotel que nós ficamos em Jerusalém, ele tem os elevadores, como os nossos aqui, e eles funcionam normalmente, todos os dias, igual os nossos aqui. Porém, no sábado, ele é programado para parar em todos os andares, tanto subindo como descendo.
Para a gente sair do hotel de manhã é um auê, aquele povo todo querendo sair e o elevador não anda. Aí eu falei com o guia, mas o elevador está com defeito. Ele falou, não, hoje é sábado, eles não podem apertar o elevador. Então eles já programam para ele ir parando. Quer dizer, ao invés de uma facilidade humana, o que aconteceu com a lei de Deus, que é uma lei bela, uma lei de santidade de um dia, porque ele remonta um ciclo, se transformou em algo escravizante. Então veja, uma coisa boa, ela pode ficar má pelo uso. Uma coisa que era para santificar, ela fica má porque o meio para o homem se torna fim, para a destruição do próprio homem. Lembro-me no meu tempo de seminário, que já tem, graças a Deus, bem tempo atrás, quando Padre Benjamin, que era meu professor de Bíblia, ele estudava um pouco com a gente a questão do sábado. Ele brincava que o sábado, como se fosse uma faca bem afiada, útil, facilita a vida do homem, mas se você não sabe usá-la, você é capaz de matar o irmão. O utensílio não é bom nem ruim em si, depende do uso que se faz. Quando o Shabat foi instaurado pelo próprio Deus, ele tinha 3 regras. A primeira regra, o descanso, que simboliza libertação, o descanso com Deus e o descanso para Deus. Esse era o tripé do Shabat judaico. Rapidamente, o descanso como libertação. A primeira leitura que nós escutamos está em Deuteronômio. Por que é importante conhecermos o Deuteronômio? Porque ele vai colocar para o povo algumas normas, e você precisa entender que povo e quais normas. O povo que saiu do Egito. Não sei se você tem na sua família algum pré-adolescente ou algum adolescente. É próprio desta fase a imitação do grupo. Isso acontece com naturalidade. Eles, como não têm ainda uma identidade formada, eles ficam imitando os outros. Aí você vê aquelas adolescentes saindo para a festa de 15 anos. Elas são todas iguaizinhas, né? Tudo iguaizinho. Aí a roupa é mais ou menos a mesma, o sapatinho é mais ou menos o mesmo. É da época, é assim. Eu já fui adolescente, você também. Essa época ela é assim. O ser humano ele tem essa facilidade de seguir o bando. A maioria, mas hoje todo mundo faz, eu também estou fazendo. Estou citando isso por quê? Porque o povo de Deus, quando foi levado como escravo, eles conservavam os costumes do povo de Deus. Eles eram rígidos contra a idolatria que havia no Egito. Eles não eram politeístas, eles não bebiam aquelas bebidas, eles não praticavam o que eles faziam. Mas eles ficaram escravos muito tempo. E lá no Egito, eles tiveram filhos. E os filhos foram adolescentes. E eles conviviam com os filhos dos egípcios. Alguns judeus, que eram chamados os mais sortudos, trabalhavam no palácio do faraó, alimentavam de boa comida, começavam a vestir como o egípcio. Eles não eram egípcios. Começavam a pintar o olho de preto, começavam a calçar a sandalinha com a ponta para cima. Não era aquela a roupa do judeu. Mas por quê? Porque eles começaram a conviver com uma cultura que não era a cultura dele. E isso tem força. Até hoje isso tem força. Aqui eu não estou criticando. O exemplo que eu vou dar é para mostrar a força que há. E a gente muitas vezes ou não vê ou nega. Eu não sou de assistir televisão, mas no Instagram a gente vê lá as coisinhas. Não me lembro se foi ano passado. O Mion, Marcos Mion, simpático, está apresentando programas agora. Sempre foi apresentador, né? Mas o negócio não é esse não. Ele apareceu num programa na Globo com uma roupa de apresentador, mas com um chinelo amarelo. Na minha opinião, péssimo gosto. Uma sola muito alta, um negócio parecia uma gelatina, um negócio meio esponjoso, o dedo fica para fora, um trem mais disforme. Mas o chinelo custava quase R$8.000. Nas grandes grifes era caríssimo. Não saía o chinelo. Não foi uma boa. Deram-lhe para o Mion, com certeza pagaram a TV para que o cara usasse aquilo, e no domingo ele ficou andando no palco com aquele pé de pato, que não era bonito. Vocês, quando olhar, vocês vão te concordar. O que aconteceu na semana seguinte? O chinelo se esgotou. Porque eu não quero um chinelo, eu quero o do Mion. A influência que a mídia tem, a força que o ser humano tem de imitação.
os jovens na escola de aceitação. Não importa se é belo ou não, importa que é caro, eu tenho. E quem usou, nada mais do que Marcos Mion. Eu estou com o tênis de Marcos Mion. Isso aconteceu hoje e isso aconteceu no Egito. É por isso, meus irmãos, que aquela caminhada do Egito para a terra prometida, que poderia ter durado alguns meses, durou 40 anos. Porque tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar a mentalidade do Egito do povo foi difícil. Entendam o que aconteceu nesses 40 anos. O povo que caminhava no deserto continuava tendo filhos. Aqueles filhos cresciam e se tornaram adolescentes, não mais com a influência do Egito, mas com as leis que Deus deu a Moisés. Deus começou a formar um novo povo, para que o povo tivesse uma conduta de acordo com as leis do Deus de Israel. Entre tantas e tantas leis, nós temos da primeira leitura. E por que Deus é capaz de dar esta lei? Está no versículo 15. Porque na nossa vida, meus irmãos, guarde uma coisa: você tem que pôr na cabeça o seguinte: nós precisamos escolher de quem nós seremos escravos. A única liberdade verdadeira é a liberdade dos filhos de Deus. E Maria nos ensina, ela era a preferida, a amada, a escolhida, imaculada. O que Maria diz a Gabriel? Eu não tenho vontade de uma não. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A gente dá uma maquiada na palavra, porque hoje em dia não pode falar nada, né? Aí eles falam, não, Maria falou eis a serva. Não, falou serva nada não, é escrava mesmo. E a palavra que ela usa como escrava não é só escravo. Existiam várias denominações de escravos. Os escravos mais belos e belas trabalhavam dentro de casa. Os mais fortes trabalhavam carregando peso. Os que não serviam para muita coisa, cortando grama, tirando estrume. Os mais finos trabalhavam à mesa. Os mais prendados na cozinha. Os letrados com os filhos. E para cada escravo tinha um nome. Quando Maria diz, eis a escrava, o nome que Maria usa como escrava é a escrava sem valor. É a escrava que ninguém compra, porque ela não serve para nada. Maria se vê assim, eu sou uma escrava, eu não tenho valor. Eu sou escrava do Senhor. Jesus, nas pregações dele, e depois Paulo no aprofundamento, vai dizer que aquele que peca se tornou escravo do pecado. Então qual é a nossa escravidão? A nossa servidão a Deus que nos libertou. Eu não sirvo por obrigação, eu sirvo por amor. Eu não me ordenei sacerdote obrigado. Eu não fui para o seminário para ser um escravo vendido. Eu escolhi doar a minha vida ao Senhor. Eu escolhi ser um servo dele por amor, um escravo. Então a primeira leitura, ela vai dizer que Deus liberta o povo do Egito, mas não libertou eles para que eles se perdessem. Agora vocês vão me obedecer, vocês eram escravos do Egito, agora vocês vão obedecer a mim. Então está no versículo 15, lembra-te que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te vê sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Deus não está pedindo, Deus está mandando. E por que ele pode mandar? Porque se não fosse Deus, aquele povo seria escravo até hoje. Então Deus libertou o povo, ele se dá o direito de impor uma lei. Note, o Deus libertador é o Deus que coloca o Shabat. Entendido até aqui. A dúvida é, se Deus manda guardar o sábado, por que a igreja guarda o domingo? Infelizmente, os senhores não, que vocês vão saber agora, argumentar, falar, mas a maioria, com muita tristeza que eu falo isso, a maioria dos cristãos católicos, eles se calam quando algum protestante de alguma seita cristã judaica, eles misturam os conceitos, eles são cristãos, mas eles creem em coisas do judaísmo. É muito complicado, certas igrejas hoje, a gente não sabe qual é a tônica delas, se é cristã ou se é judaica. Ela não é judaica porque ela prega Cristo, mas ela não é cristã porque os ritos é do judaísmo. Então eles misturam as coisas, chamam igrejas cristãs judaicas, misturam. E a gente vê na estrada, não poucas vezes, em pedras, em placas, lembra de
guardar o dia de sábado. E se alguma pessoa desta igreja ou seita vai lá bater na sua porta e ela fala assim: pega a sua Bíblia para mim. Aí você pega a sua Bíblia e entrega para a pessoa. Ela vai abrir em Deuteronômio 5. Isso quando ela está falando de imagem de Deuteronômio 9, né? É os dois textos que eles gostam. Aí vai falar para você: tá vendo? Qual que é a sua religião? Aí eu sou cristão, católico. Mas é católico mesmo de IBGE? Não, eu vou à missa. Ah, então tá bom. Agora me fale, a sua igreja é uma igreja errada. A igreja católica, ela perverteu a Bíblia. O Papa mudou as coisas. Por que você está falando isso? Porque em Deuteronômio 5:12 fala para guardar o sábado. Vocês guardam o domingo, vocês são dominicais. A Bíblia manda guardar o sábado. Como que vocês guardam o domingo? Aí o católico que não sabe vai falar o quê? Religião não se discute não. Fica você com a sua fé, eu fico com a minha. Vamos aqui tomar um café, não vamos conversar não. Na verdade, por que religião não se discute? Porque não sabe. Quem não sabe tem que ficar calado mesmo, né? É muito melhor a pessoa parecer um idiota calado do que falar e acabar com a dúvida. Então por isso que a pessoa fica calado, a não ser um idiota, que não sabe. Não vamos discutir. Gente, a coisa é muito clara. É fácil você entender aqui o processo. Deuteronômio, o povo saiu do Egito, está indo para a terra prometida e Deus está fazendo alianças preparatórias com o povo. Por que aliança preparatória? Porque não é aliança definitiva, não é uma aliança eterna. São preparatórias. Preparatórias a quê, padre? A aliança eterna, a última, que não há outra aliança. Então existe, hoje em dia eles inventaram isso, né? Não estou criticando não, mas desnecessário, mas tem. Existe um anel de compromisso, não tem um anelzinho? O casalzinho lá, 12 anos, começa: ei amor, love, ei vida. Aí arruma um anelzinho, tadinho, né? Carência. Aí põe um anelzinho no dedo. Aí você anda naquele anelzinho. Aí um dia fala assim: vamos namorar? Vamos namorar. Aí ele pede: quer namorar comigo? É amor ou é amizade? Não, é amor. Então coloca o anel de namoro, de um compromisso mais sério. Aí a moça fica doida para esse namoro evoluir, para colocar qual? O de noivado. Mas ela tá doida para se livrar daquele. Qual que os casais querem? O anel do matrimônio, a aliança matrimonial. Esta é eterna. As outras são passageiras, elas vão sendo substituídas. As alianças do Antigo Testamento são essas preparatórias, porque a palavra testamento na Bíblia, do latim testamentum, significa aliança. Então no pé da letra não seria Antigo Testamento e Novo Testamento, seria Antigos Testamentos e Novo Testamento. Por que no plural antigo? Porque não é uma aliança, são várias. Tem aliança que Deus faz com Noé, tem aliança que Deus faz com Abraão, tem aliança que Deus faz com Moisés. Deus vai fazendo alianças com o povo e o povo vai quebrando aliança. Aliança do Antigo Testamento. Quando vem Jesus Cristo e na última ceia ele pega o cálice e diz assim: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova. As outras ficaram velhas, agora é nova e eterna aliança. Não há outra. Esta é a aliança maior. As outras foram preparativas para essa. O Antigo Testamento preparou a vinda do Messias, Jesus Cristo, Mexiá, o Messias, Cristós, ungido, Jesus, Yeshua, Deus salva. Então ali estava a plenitude no alto da cruz. Quando Jesus é crucificado, era um dia 14 de Nisan. Naquela época o mês era esse, o dia era esse, a hora 9. E Jesus ele morre para nós, sexta da paixão. 18 horas já seria o Shabat, e na madrugada do domingo ele já ressuscita, 3 dias. Então ele ressuscita no primeiro dia da semana. Preste atenção, o primeiro dia da semana é para o cristão. Para o mundo judaico seria o 8º dia. Porque Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia e Jesus ressuscita no 8º dia. 8º dia por quê? Porque o mundo criado em 6 é recriado em Cristo. Cristo seria o 8º dia, na linguagem veterotestamentária. Para o cristão e o Novo Testamento é chamado não de 8º dia, mas de primeiro dia. Na Bíblia não se lê a palavra domingo, mas se diz primeiro dia da semana.
Então, só para você entender, se o 8º dia é o primeiro dia, e o primeiro dia, que é domingo, é o 8º dia, o que significa nesse ciclo? Que ele não tem emenda, porque um dia se sobrepõe no outro. Por isso que a aliança de Deus não tem emenda com o ser humano, não é uma aliança emendada. É por isso que as boas joalherias, quando você vai escolher a sua aliança de casamento, ou a única coisa que você deve olhar, se a aliança tem, ela não pode ter emenda, não é? Vocês estão casados, ela tem que ser um ciclo sem início e sem fim. Hoje em dia coloca uma pedrinha, coloca uma coisinha ou outra, né? Mas a aliança tradicional, ela é apenas aquele ouro que não tem início, você não sabe onde o anel começou, onde o anel terminou. É o 8º e o primeiro dia. Jesus ressuscita não no sábado, ele ressuscita no domingo. A palavra domingo, do latim, dies domini, que é a palavra domenica. Dies é dia, domini do Senhor. O que significa domingo? Dia do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é Deus. O Senhor Jesus, que é Senhor do sábado. Não está no Evangelho? Eu sou também o Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Se ele é Senhor do sábado, o dia do Senhor para o cristão não é mais o repouso, é o dia da ressurreição. E aqui entendam bem, não foi a igreja, não foi o Papa que numa canetada falou: ó, o dia do Senhor agora é o domingo, não quero saber de sábado, tem que dar uma canetada aí e soltar um documento. Não. Se você pega a vida de Jesus Cristo, o evento ressurreição, ele é um evento dominical, no primeiro dia da semana. Quem lê Bíblia, entende aí de Bíblia, todas as aparições do Cristo ressuscitado acontecem no primeiro dia da semana. A ascensão de Jesus ao céu é no domingo. Pentecostes, a descida do Espírito, é no domingo. Os cristãos dos Atos dos Apóstolos, eles celebram a Eucaristia, a fraciopanes, a fração do pão, no primeiro dia da semana, que é o domingo. No século I, todos os sacramentos da igreja, principalmente o batismo e a Eucaristia, eram realizadas no domingo. Então aqui houve uma divisão. O judaísmo permanece no Antigo Testamento, porque eles não aceitam Jesus como Messias. Eles permanecem na antiga aliança, guardando o sábado. O cristão, ele pega a nova e eterna aliança de Cristo, guardando o domingo. Então, o judeu do Primeiro Testamento, ele haverá de guardar o Shabat. O cristão, ele haverá de guardar o domingo. Tem um documento muito bonito, acho que todos deveriam ler, você lê numa sentada, é fino, é do Papa João Paulo II. Não precisa comprar não, entra no site oficial do Vaticano, você de casa anote aí, vatican.va, vatican.va. Quando você entrar vai aparecer um tanto de idioma na tela, você escolhe português. Vai abrir, você vai lá, Papa João Paulo II, e digita Dies Domini, dia de domingo, digita domingo, vai aparecer com vários idiomas. Você clica no português, ele já abre, você baixa, imprime e leia. Papa João Paulo II vai trabalhar profundamente o domingo para nós cristãos católicos, o domingo religioso, o domingo familiar, o domingo do descanso, o domingo de se conectar com o eterno. Hoje se perdeu um pouco a questão religiosa do domingo, né? O domingo hoje é muito mais um dia de descanso. Quando começou, era um dia santo. O dia de domingo era um dia para dedicar às coisas de Deus. Hoje em dia, tudo que as pessoas querem fazer, você não pode fazer no dia de semana, joga que dia? No domingo, porque perdeu-se o caráter religioso do domingo. Quem que tem que recuperar este caráter? Nós cristãos católicos. É o nosso dia, é o dia do Senhor, é o dia de missa, é o dia de se conectar com Deus. Assim como o Shabat, o domingo é o dia daqueles que são livres em Deus. O domingo é você participar no descanso de Deus, e a gente guarda o domingo por causa de Deus. Então, meus irmãos, reservem sempre o domingo, o seu horário da Santa Missa. Vocês que estão aqui, você que está em casa, Deus nos pede tão pouco, né? Deus nos pede tão pouco. Imagina se Deus falasse com você assim: eu vou te dar todo início de semana 7 mil, você não precisa fazer nada, vou te dar 7 mil reais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 7, mais 1.000 você me devolve. Meu filho, você vai reclamar de quê? Você está ganhando 7, se ele te pedisse para você devolver 6, você tem que devolver rindo. Você não fez nada para receber isso. E o Senhor não nos pede um dia.
Se ele falasse, olha, de segunda a sábado, faz o que você quiser, o domingo é meu. A gente tinha que dar o domingo inteiro para Deus sorrindo. Como era na Alta Idade Média, as pessoas iam para as catedrais no domingo, 6 da manhã, 7 da manhã, voltava para casa quando estava anoitecendo, 5, 6 horas da tarde, passava o dia todo lá, com celebrações, com peças de arte, com praça de alimentação, as crianças na catequese, e a igreja, não é? As catedrais antigas, era o shopping hoje. As pessoas no domingo iam para onde? Para as catedrais. Hoje onde o povo vai? Vai para o shopping. O shopping tem tudo. Lá ele compra, ele come, ele tem cinema, ele passeia, ele descansa. Eram as catedrais antigas. Por isso toda catedral antiga tinha em volta um complexo. Ali tinha os banheiros, tinha o lugar da alimentação, tinha o lugar dos animais, tinham peças, gente declamando poesia, gente tocando violino. Era o que chamavam as pessoas. Se Deus nos pedisse, meus irmãos, o domingo inteiro, nós tínhamos que dá-lo de bom grado. Tínhamos que dar de bom grado. Deus é tão pouco, Deus quer tão pouco. A coisa se inverteu, né? A coisa se inverteu. Tem um evangelho que fala que uma mulher estava atrás de Jesus pedindo uma graça. Ela não era judia. Aí Jesus falou assim, não, a minha graça é para o judeu. Aí a mulher falou assim, eu sei, Senhor, eu sou como uma cadelinha, uma cachorrinha. Mas o cachorrinho, ele come a migalha que cai da mesa. O que eu estou pedindo ao Senhor, pelo seu poder, é uma migalhinha. Jesus falou, olha, nunca vi uma fé como dessa mulher. Ele vai e abençoa. Hoje se inverteu. Ao invés de Deus pedir para nós o pão, Ele é quem se dá no pão. E a única coisa que Ele pede, uma migalhinha do nosso tempo. Para quê? Para participar da Santa Missa. Olha como que Deus se torna pequeno. Ele não pede para você ficar o dia todo na igreja, mas Ele pede, no domingo, vá à missa, celebre a Eucaristia, ouça a minha palavra. Nós somos pessoas de uma religião dominical. Nós somos a igreja do Senhor. Então é preciso guardar com seriedade o domingo. Acostumar a sua família, acostumar os seus filhos. Sempre quando acordar no domingo, fala, olha, hoje é domingo, qual o horário da missa que nós vamos? Ah, pai, olha meu filho, pode sair com seus colegas, pode brincar à vontade, mas no domingo tem missa. Você escolha se é de manhã, se é no fim da tarde ou se é à noite. Domingo é missa. Você faz o resto do tempo que você quiser. Domingo é missa. Não sei com você, comigo foi assim que a banda tocava. A gente tanto que acostumava no domingo, que quando a gente acordava, eu e meu irmão, a gente era pequenininho ainda, perguntava, mãe, que missa que a gente vai? Geralmente a gente ia na missa das 9, na Matriz de Santana Itaúna, era uma missa das crianças. Aí era de 9 às 10h30, por aí, 10h40, a gente saía para almoçar, para comer uma coisinha gostosa e para brincar à tarde. Mas todo domingo era dia de missa, dia do Senhor. O Evangelho fala sobre isso. Jesus dá 2 exemplos aqui. O primeiro, ele passa no meio do milharal, não podia comer milho porque era sábado. Ele está no templo, quer curar o cara, não pode curar porque também é sábado. Aí Jesus se enche de ira. Ira é raiva. Mas ao mesmo tempo ele fica triste. Como as pessoas são duras de coração. E ele pergunta, hoje é sábado, pode curar ou deixar morrer? Esse homem com a mão seca, hoje poderia curá-lo? O silêncio que mais incomoda Jesus é o silêncio de Pilatos. É o pessoal lavando a mão. Eu não vou falar nada para eu não me queimar. Então, eles não reclamam, não falaram. Eles não falaram que sim, também não falaram que não. Quantas pessoas hoje não têm uma opinião sobre igreja, e quando alguém pergunta algo de igreja, ou fala algo de igreja, ou fala algo de Bíblia, o que as pessoas fazem? Elas ficam caladas. É a omissão. Elas não têm coragem de um posicionamento cristão. Jesus ficou triste com esse tipo de gente, porque eles têm o coração duro. Eles ainda não fizeram a opção pelo dia da liberdade, o dia da restauração, o dia da ressurreição. E por último, meus irmãos, a segunda leitura deveria ser por nós grifada na nossa Bíblia. É a nossa vida. É a nossa vida. Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que faz brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. O nosso conhecimento não é um conhecimento pagão, não é um conhecimento judaico, não é um conhecimento de outras religiões, é o conhecimento cristão católico. E Deus haverá de fazer brilhar essa luz na nossa consciência, para que nós possamos iluminar as pessoas. Quantas pessoas fazem parte da sua roda de convivência? Quais as pessoas que fazem parte do seu núcleo primário, família? Seu núcleo secundário, parentes. Núcleo terciário, melhores amigos. Quarto núcleo, amigos distantes, colegas de trabalho, de faculdade.
Quinto, conhecidos. Sexto, aqueles que você enxerga. Apenas você vê as pessoas assim. Como que você influi na vida dessas pessoas? Minha pergunta é uma só. Você tem sido para sua família e para os seus amigos luz ou trevas? Você tem levado a sua família e os seus amigos para um bom ou para um mau caminho? Eu já atendi muita confissão para crisma quando eu tinha paróquia. E de vez em quando o crismando fala uma coisa. E é muito triste quando você vê que o cara se estrepou na vida porque os de perto não foram luz para ele. Eu atendi um rapaz que ia fazer a crisma. Ele é da turma dos adultos, né? Ele tinha 20 e poucos anos e estava precisando de um tratamento de alcoolismo. Aí eu conversando com ele, falava: nossa, mas você começou a beber com que idade? Ele falou: quando eu era adolescente, eu tinha uns 14, 15 anos. Mas você aprendeu a beber com quem? Aí eu trabalhava com meu padrinho e todo dia depois do emprego a gente tomava uma. Ou seja, o padrinho, ao invés de levar o cara para o caminho da luz, levou o cara para o caminho das trevas. Você que é pai, o que você está mostrando para os seus filhos? Como que você está educando os seus filhos? Você está educando o seu filho para a luz ou para as trevas? Na sua família, você é luz ou você é trevas? Na vida da sua esposa, você é um marido luz ou é um marido treva? Você é uma esposa luz ou uma esposa que jaz nas trevas? Então aqui está escrito: o mesmo Deus que vês brilhar a luz, Ele haverá de brilhar a luz no seu coração, para você iluminar. Então nós não podemos deixar que a nossa luz se apague. Deus acende luz para que ela brilhe. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro. Barro não tem valor nenhum. Eu já vi muita guerra por causa de ouro, por causa de água, por causa de petróleo, por causa de diamante. Eu nunca vi ninguém brigar por causa de barro. Quer levar, leva. Não tem valor nenhum. Nós somos esse pote de barro. A gente não tem valor nenhum, mas Deus colocou um tesouro no pote de barro. É como você vê um baú dos reis. Ninguém quer saber quanto custou o baú. O seu olho está aí no tesouro, não é no baú. Nós somos o vaso de barro, mas Deus colocou o seu tesouro em nós, e por causa do tesouro nos tornamos valiosos. Meus irmãos, quantas pessoas eu atendo com baixa autoestima? Misericórdia. Muda isso aí. Padre, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um desgraçado. Eu sou um pobre diabo. Para mim nada dá certo. Então vai se danar para lá. Credo, padre. Meu filho, reze. Eu rezo. Não é ficar rezando que você está rezando, não. Reze que eu vou te ensinar agora. Reze assim: oh meu Deus, fazei-me que eu me veja como tu me vês. Se você se olhasse como Deus olha, você veria que você é uma pessoa valiosa. Você se sente para baixo, de vez em quando, ou muito gordo, ou muito magro, ou muito alto, ou muito baixo, ou muito feio. Por quê? Porque você fica se comparando. O ser humano é bobo, viu? Oh, raça. Todo mundo tem alguma coisa que queria que fosse diferente. Padre, o senhor falou aí para mim, glória, essa pregação sou eu aí. Eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho para baixo assim. Aí você pega alguém que tem aquele narizinho de tucano. A pessoa: não, eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho para cima assim. Eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho menor. Tipo o meu, eu queria que meu nariz fosse um pouquinho menor. Chapuleto, né? Mas é o meu nariz que eu vou fazer, né? Eu queria que a minha boca fosse um pouco menor. Eu gosto é de bocão. Quando a pessoa te conhece, ninguém vê defeito nenhum. Ela vê você. O que você faz? Você já notou? Olha para mim. O quê? O que é? Não, olha para mim. Tô olhando. Olha para mim. Você já notou que um olho meu é mais baixo que o outro? Mas não é que é? Eu nunca tinha visto isso. O seu olho é assim, ó. Aí, tá vendo? Eu falo que eu sou feio. Gente, ninguém nunca viu. Você já notou isso? A pessoa olha pra você, ninguém tá vendo, mas você fica se exaltando o defeito. Você já viu? Tem um negócio aqui, né? Gente, para de se olhar como uma coisa negativa, como alguém que deu errado na vida. Aqui está falando, a gente pode ser um vasinho de barro, mas nós trazemos um tesouro dentro de nós. E a obra, ela não é bela por si, ela é bela pelo artista. Às vezes você conhece uma cara mais estranha do que Mona Lisa. Eu tenho medo daquilo ali. Se eu encontrar alguém com a cara de Mona Lisa de madrugada, meu filho, eu só não faço porque não fui nomeado, mas era para fazer um exorcismo, não é? Porque tem algum malefício, tem alguma coisa ali. Meu filho é o quadro mais caro do mundo, protegido, vigiado, guardado. Um quadro pequeno, apesar que o negócio era grande ainda, lá no Louvre, pequenininho. Por que todo mundo fica assim? Não é pelo quadro, porque há pintores que já pintaram Mona Lisas idênticas àquela. Até especialistas ficam confusos qual que é a original. Por que ela vale tanto?
pelo artista. Então você vale não é por você, é porque Deus fez você. Deus trabalhou em você. Deus colocou nesse vasinho de barro o seu tesouro. Então você precisa se amar mais, cuidar mais de você, gostar de você, saber que você tem uma missão aqui na terra e não ficar só olhando os outros e imitando os outros. E como é a nossa vida aqui na terra, Padre? Mais ou menos assim. Vamos aí. Vai no versículo 8. Você vai falando, eu vou falando e você vai falar como que é. Eu vou falar uma coisa negativa, você vem com uma coisa positiva. Não deixa cair a bola não, amém? Eu vou te colocar para baixo, você se coloca para cima. Vamos lá. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Somos perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Amém? Amém. É assim que você tem que ser. A pessoa está te colocando para baixo, você tem que sair por cima. Há 3 animais que morrem porque não olharam para cima. Sabiam disso? Se você pegar um morcego e colocar o morcego no chão, ele fica patinando no chão assim, ó. Ele não consegue decolar, pegar voo. Para ele pegar voo, ele tem que estar de cabeça para ele solta o pezinho, ele cai no ar e abre a asa. Aí ele faz assim, ó. Se você coloca o morcego no chão, já era pro bichinho, tadinho. Ele só fica assim, ó, não consegue voar não. Você já viu o zangão, que é besouro preto? De vez em quando lá em casa aparece um... Minha mãe tem pânico. Vai me picar, vai me picar. Nem vendo a senhora, para ficar tranquilo. Pega um zangão daquele, coloca num vidro e não precisa tampar não. Pode deixar lá. Ele vai ficar assim, embaixo do vidro, ó. Aí você olha, morreu. Ele não olhou para cima, ele acha que a saída é para baixo. Sabe uma águia norte-americana? Já viu aquela? Pode para ela não viver o menor, não precisa fechar em cima. Que para ela pegar voo, ela tem que abrir a asa, ela sai do galho, ela bate e faz esse movimento. Se lá no viveiro que ela está, ela não consegue pegar o embalo, não precisa tampar em cima, ela vai ficar andando a vida toda. Ela acha que é a saída. Muita gente vive como morcegão, até a gente fala, né? Ô, morcegão, vai trabalhar aí, morcegão, não fala? É. E tem mulher que fala, padre, eu casei com um zangão. Hã? Um zangão, né? Tem gente que se acha, né? Ah, padre, eu sou entre os pássaros uma águia. Eu falei, eu tô vendo, a águia, né? Tadinho. Só contar um caso pra vocês pra encerrar a homilia. Tinha uma... Tô criticando não, viu? Tinha na comunidade rural, uma senhora, tadinha, queria costurar pra fora. Aí alguém falou com ela, você tem que pôr um nome bonito, porque a senhora põe uma placa tipo, aí de qualquer jeito, ninguém vai na senhora não. Arruma um nome bonito. Ah, vou pensar numa coisa. Aí passou um tempo, o cara passou na frente da casinha dela, lá no sítio, tinha uma placa assim, Águia de Ouro. Aí ela, agora ela entendeu aí, ó. Quem não vai querer ir numa casa para ser costurada, costureira, Águia de Ouro? Nossa, que bonito, eu vou lá elogiar. Ela entendeu minha lição. Olá, senhora. Ei, meu filho, você tá bom? Tô bem. E as costuras? Lotou. Falei, mas lotou. Com um nome tão bonito assim, gostei, né? Eu me sinto também uma águia, sabe? Mas o que tem a ver o seu nome com a minha loja? Como que o que tem a ver? Tudo a ver, achei lindo. Águia de Ouro. Não, o senhor leu errado, moço. É agulha de ouro. É agulha de ouro. Meus irmãos, brincadeiras à parte, a gente tem que olhar para uma leitura dessa e falar assim, Senhor, imprima uma leitura dessa no meu coração, porque eu atendo as pessoas. Sabe como que as pessoas vêm até mim? Elas vêm assim, Padre, eu sou afligido de todos os lados, colocado nos maiores apuros, eu estou sendo perseguido, derrubado. Depois e o quê? Falei, mas a leitura tem coisas a mais. Eu sou afligido de todos os lados, mas eu não me deixo vencer pela angústia. De vez em quando eu acordo angustiado. Você não acorda não? Eu acordo. Pai, padre, um padre acorda angustiado? Eu não nasci padre não. Eu também tenho minhas tristezas. Mas você acha que quando eu acordo angustiado, eu fico no meu quarto com a janela fechada, cortina baixada, porta trancada, luz desligada, cobertor na cabeça, ouvindo o Renato Russo? Isso é para morrer, meu filho. O dia que eu acordo angustiado, eu saio, eu vou na padaria, eu vou na casa de alguém, eu sento numa praça, eu me viro e a gente sente-se melhor. Somos afligidos, mas não me deixo vencer pela angústia. Somos
colocados nos maiores apuros. Quem aqui não tem problema, atire a primeira pedra. Não vem uma. Todo mundo tem problema. Mas apesar dos problemas, eu não perco a esperança em Deus. Vou vencer. Sou perseguido. Aí é real, né? Tá feio. Sou perseguido, mas nunca desamparado por Deus, nem pela minha família, nem pelos meus amigos. Sou derrubado, mas nunca destruído. Olha a palavra bíblica para a sua vida. É uma leitura de superação, uma leitura de glória. Se na minha vida eu levo os sofrimentos mortais de Cristo, eu levarei também a sua glória e a sua ressurreição. Meus irmãos, é exatamente para isso que existe o domingo. É exatamente para isso que nós vamos à missa. É exatamente para isso que você vem aqui. Para que você saia melhor, você saia abastecido, você saia abençoado e você possa gastar durante a semana o que você recebeu no dia do Senhor. Lugar de católico no domingo é na igreja, para que nós não caiamos perante as ciladas do mundo. Convido você, e você de casa também, a fechar os seus olhos um pequeno instante e apresente para Jesus agora a sua vida. Apresenta para Jesus o que está afligindo hoje o seu coração. O que está te preocupando. Estamos começando uma nova semana. O que está preocupando o seu coração? O que você está vivendo nesses dias que preocupou a sua família? Você ficou uma pessoa um pouquinho mais triste? Quais são as suas aflições? Quais são os apuros que você enfrentou? Os problemas que bateram na sua porta? Os desafios que você terá que resolver, enfrentar? Só Deus sabe quando a perseguição bate na nossa porta. Talvez você tenha sido perseguido no seu trabalho, e graças a Deus você é bom no que faz, e você desperta inveja nos outros. Talvez você tenha sido perseguido na sua faculdade, na sua sala de aula, por levar a sua fé a sério. Talvez você tenha sido perseguido até por pessoas da sua família que também têm inveja de você. Quantas pessoas tentaram puxar o seu tapete para te derrubar? Quantas pessoas te deram rasteiras na vida e te jogaram no chão? Somos afligidos, colocados nos maiores apuros, somos perseguidos, somos derrubados. Mas Deus diz a você esta noite: no meio das trevas, brilhe a luz. E aquele Deus que fez brilhar a luz haverá de iluminar o seu coração, para que você veja que apesar de você ser um vasinho de barro, você traz este tesouro dentro de você. Você tem a luz de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você está debaixo da bênção do céu. Então você pode dizer: eu sou realmente afligido de todos os lados. Eu tenho passado por muitos problemas. Problemas de saúde, problemas na família, problemas de dinheiro. Tenho sido uma pessoa endividada, também gasto tanto. Tenho os meus problemas, tenho as minhas tristezas, mas não me deixo vencer pela angústia. Tenho enfrentado grandes apuros na minha vida, grandes imprevistos, situações difíceis, mas eu não perco a minha esperança. Tenho sido até perseguido, mas Deus não me desampara. E mesmo quando puxam o meu tapete ou me dão uma rasteira, eu não sou aniquilado. Não sou vencido pela angústia, não perco a esperança, não sou desamparado e tampouco aniquilado. Eu levo na minha vida os sofrimentos de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste na minha vida.
Eu tomo posse desta palavra, Senhor. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma vida abençoada. Que o nosso olhar possa ir além de tudo isso que nós passamos. Apesar das nossas aflições, dos nossos apuros, da perseguição, das rasteiras que nós levamos, nós temos certeza que a vida de Jesus, que a luz de Deus trabalha dentro de mim. E é por isso que eu posso dizer com toda certeza: eu não serei vencido pela angústia, eu não perderei a esperança, eu nunca sou desamparado e tampouco aniquilado, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Até o meu sofrimento, até a perseguição, até os momentos de solidão me conduzem para o fim, que é Deus. As pessoas não têm poder algum de fazer mal a você. É você que dá esse poder para elas. Permita que Deus possa reconstruir a sua vida, curar o seu coração, encher a sua história de alegria, de esperança. Diga para você mesmo, quando as coisas pesarem: eu não vou desistir, eu não vou abandonar o meu sonho, eu não vou trair o meu Deus, eu não vou abandonar a minha família, eu não vou mentir para os meus amigos. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero iluminar a vida das pessoas que me amam. Não quero levar problemas, eu quero ajudar na solução. Eu não quero ser a causa de dor de cabeça para ninguém, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. O Senhor tem me amparado, me sustentado. Esta é a minha, esta é a sua oração, que você pode estar fazendo em silêncio no seu coração. Deus tem me sustentado, Deus tem me amparado, Deus tem me protegido, Deus tem me fortalecido. E isso que eu estou passando agora não é para sempre. Isso vai passar. A tempestade vai passar, o céu escuro vai passar, a doença vai passar, a tristeza vai passar, porque na minha vida trabalha a vida de Cristo. Os sinais da vida de Cristo estão em mim. Que esta luz, Senhor, que foi colocada no meu coração, apesar de eu ser um vasinho de barro, mas eu trago este tesouro dentro de mim, que eu consiga ser luz na vida de várias e várias pessoas, que eu possa ser luz principalmente na vida da minha família e dos meus amigos. E afasta do meu coração toda preguiça, todo cansaço, toda baixa autoestima, toda imagem distorcida de mim mesmo, toda solidão. Transforme, Senhor, tudo isso em vitória na minha caminhada. Que esta palavra, plantada no coração de cada um de nós, possa germinar, crescer, florir e frutificar, para que tenhamos a certeza que os nossos melhores dias estão ainda por vir. Te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu tomo posse desta palavra e desta oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Curtiu esse conteúdo? Deixe o seu comentário e se inscreva no canal.